Muitas pessoas estão bem animadas e ansiosas pelo novo filme do Sonic que ainda será lançado. Muitos acreditam também que essa ideia de filmes do Sonic é uma ideia nova, que surgiu a partir daquele trailer memorável daquele Sonic feio que sofreu um redesign, que graças a Deus ficou mais bonitinho, né? Mas e se eu disser pra vocês que essa ideia de criar um filme live action do Sonic é bem mais antiga do que a gente imagina? Aí você deve estar pensando que é algo de 2015, 2016. Não, é algo bem mais antigo que isso. E aqui eu estou falando dos anos 90. Lá por volta de 1994, eles já tinham uma brilhante ideia de transformar o Sonic, que na época estava no auge da sua popularidade, em um filme live action. Essas informações relacionadas a esse filme perdido eram bem ocultas, até que recentemente descobrimos algumas coisas relacionadas a eles, porque não foi apenas uma única tentativa, tivemos mais de uma, e isso nos anos 90. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui para vocês, para falar a respeito do caso dos filmes cancelados do Sonic. Será que a ideia era boa? Será que daria certo? Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou comentar com vocês o enredo de cada um deles, e aí nós veremos se era uma grande ideia ou se foi bom ter ficado apenas no papel, sabe? O ano é 1994 e eles têm a brilhante ideia de fazer um filme live action do Sonic, personagem esse que já estava até bem consagrado no mundo dos games. Sonic, o filme, ou Sonic the Movie, seria uma adaptação cinematográfica inédita em live action da franquia de videogames do Sonic, que seria produzida pela Trilogy Entertainment Group e pela MGM. O que foi descoberto desse filme foi uma sinopse detalhada de várias páginas do roteiro dele, que foram escritas por Penn Densham e Richard B. Lewis, que foi enviado à SEGA no final de 1994. Será que ficou boa a ideia? É o que veremos agora. Dizem que o filme nunca saiu da fase de roteiro, então primeiro eles foram escrevendo várias ideias, né, a respeito de como seria o filme e tudo mais, e aí enviaram pra SEGA. Que seguia um tom mais sombrio, além de trazer alguns conteúdos adultos, como por exemplo o Jimmy, que é um dos personagens principais do filme, consumindo álcool, além de muitos casos de personagens que morriam. Acontecem algumas mutações e que essas mutações teriam uma aparência horripilante. Eu acho que nas cenas que talvez tenha alguma coisa relacionada à mutação genética, teria essa vibe meio terror trash dos anos 90. E a história é a respeito de um menino rebelde chamado Jimmy Hedman, cujo pai trabalhava em experimentos genéticos em um laboratório com financiamento limitado. Quando o Dr. Hedman é sequestrado por alguns bandidos, o Jimmy foge para uma ilha no meio de um lago na América do Sul para encontrá-lo, e ao longo do caminho, Jimmy muda sua forma humana normal e a forma de Sonic o Ouriço, e ele deve unir forças com um bando de mutantes na ilha para derrotar o vilão da história. Ou seja, a partir daqui, nós já vemos que fugiu total, né, da história do Sonic. Aqui no caso, o Sonic, na verdade, seria um humano que sofre uma mutação genética e se transforma em Sonic. Algo totalmente diferente da história original. Rapaz, se isso aqui fosse nos dias de hoje, a fandom do Sonic... O roteiro contém uma série de anotações rabiscadas por alguém desconhecido, dizem que pode ser um produtor ou um executivo, e entre essas notas estão reclamações de que o antagonista deveria ser o Dr. Robotnik. É a lógica, né? Por que colocaram um vilão nada a ver na história? Não sei. Nessas anotações, eles também escrevem que a versão cinematográfica do Knuckles deveria ser mais parecida com o original, o que provavelmente não acontece nesse filme. Porque eu acho que assim, se o Jimmy se transforma em Sonic, então eu acho que um outro personagem se transforma em Knuckles, ia ficar algo meio bizarro. Não sei, vamos ler aqui, vamos ver se tem mais informações a respeito disso, né? Segundo esses documentos, eles sugerem que o filme seria um híbrido entre CGI e live action, e eles fazem uma referência ao filme Jurassic Park de 1993 pelo uso de bonecos CGI e imagens em live action, mas não está claro quão alto teria sido o orçamento. E será que seria na vibe daquele filme lá do Super Mario?
Eu nem sei se aquele filme do Super Mario tem CGI. Nunca assisti direito aquilo, só vi uns trechos. Eles deixam ressaltado que o filme não acompanha o enredo dos jogos. E aqui eles colocam entre parênteses: prática comum nos filmes de Hollywood baseados em jogos da década de 90, e ainda ressaltam que seria mais fácil listar o que é semelhante à história do Sonic original, aos jogos, né, do que ficar listando todas as mudanças, ou seja, né, não teria nada a ver com o Sonic. Imagina se isso aqui realmente é aceito, aí a criança vai no cinema toda feliz, achando que vai ver um filme do Sonic, baseado no jogo, na história do personagem, e chega na hora não tem nada a ver. Jimmy Hedman, após sofrer uma mutação acidental, se transforma em Sonic o Ouriço. Ele é um adolescente rebelde como Sonic, mas começa como um jovem humano que está simplesmente tendo problemas com a polícia por dirigir muito rápido e beber, uma vez que ele é menor de idade e nos Estados Unidos isso dá muito BO. Ao contrário do Sonic, da franquia principal, o Jimmy fica incrivelmente nervoso durante todo o filme quando as coisas dão errado. Isso aqui é uma mistura de Hulk com Sonic? Muito bizarro isso aqui, porque o Sonic ele tem uma veia mais cômica, né, o personagem Sonic, mas nem nisso acertaram, né, incrível. Aí eles citam o Knuckles, que é um mutante chamado Kentar, que é descrito como um gigante com patas enormes, andando com longos dreadlocks. Ele é só apelidado de Knuckles por Jimmy por seus longos braços de macaco, que tendem a arrastar ao longo do chão. Tem nada a ver isso aqui. Se isso aqui fosse real nos dias de hoje e começassem a filmagem, a fandom do Sonic... A mudança mais chocante talvez seja o antagonista, que é o Dr. Paul Ellison, que o roteiro chama de Robotnik apenas 2 vezes. Uma vez quando ele é apresentado e novamente quando Jimmy o apelida de Robotnik por causa de sua metodologia mecânica e fria. Ellison, notavelmente, tem pouco a ver com pesquisas em robótica, e em vez disso deseja transformar toda a humanidade e a natureza em suas criaturas biológicas perfeitas. Ele está com raiva do mundo porque foi considerado uma aberração por sua falta de dedos biológicos. Cara, não sei por que eu me lembrei daquele cara lá, daquele filme do Todo Mundo em Pânico. Nada a ver, nada a ver. O Ellison tem dedos mecânicos e aí ele fica brabo porque ninguém aceita ele do jeito que ele é. Aí por conta disso ele quer dar uma de Jorge e quer transformar, né, a humanidade e a natureza em criaturas biológicas perfeitas de acordo com ele. O único personagem dos jogos, além do Sonic e do Robotnik, que aqui se chama Ellison, a entrar em uma ilha tropical desabitada, é um homem aterrorizado que corre pela densa selva. O homem é perseguido por várias estranhas criaturas e cobras com cabeça de lobo. Cara, isso aqui tá muito bizarro. Aparentemente guiadas por uma música tocada por um misterioso estranho próximo. O homem que corre, tropeça, é agarrado pelas cobras e arrastado para uma cova repleta de cogumelos e restos de esqueletos humanos. O homem parece desafiador com o estranho, que em resposta ordena que uma grade na cova seja aberta. E aí uma criatura parecida com um macaco, com uma segunda cabeça implantada na testa, então ataca, aparentemente devorando a sua vítima desafiadora. O que isso aqui tem a ver com Sonic? Não entendi o contexto. Imagina eu criança assistindo esse filme, eu ia ficar traumatizada pela minha vida inteira. Em uma área urbana totalmente diferente, o Jimmy, de 17 anos, e seu amigo e 2 passageiras adolescentes aceleram pela rua em seu carro. Ah tá, acho que isso aqui já é o início do filme, né? O amigo do Jimmy ocasionalmente toma um gole de sua lata de cerveja, aí aparece um policial querendo parar aí o grupinho por estarem acelerando demais. O amigo do Jimmy tenta esconder a sua lata de cerveja, enquanto o Jimmy tenta inventar uma desculpa para não receber uma terceira infração de trânsito. Eita nós! O policial simpatiza com o pedido do Jimmy e se oferece para deixá-lo ir depois de verificar o seu registro. Jimmy abre o porta-luvas sem pensar, revelando a cerveja escondida. Que plot mais... O policial percebe, né, e vai com o moleque para a delegacia, alegando que o manterá lá até a chegada de seu pai. Em seu laboratório de pesquisa, o pai do Jimmy, que é o Dr. Hedman, realiza seus experimentos financiados pelo governo sobre o DNA da vida vegetal e animal, na esperança de desvendar os mistérios do DNA. Ele deduz que as plantas e alguns animais em hibernação passam por uma fase especial em que seu DNA se repara internamente, porém, a sua pesquisa é interrompida por uma ligação de Jimmy da delegacia. Moleque do cara.
Jimmy e seu pai saem da delegacia, vão embora em silêncio. O Jimmy liga o rádio, mas não consegue escolher uma estação para ouvir. Então seu pai desliga novamente, né? O pai tá brabo aí com o que o filho fez, né? Dirigindo rápido, tomando cerveja. O moleque só tem 17 anos. E depois de voltar para o seu laboratório, o pai ordena que Jimmy fique fora da sala de testes principal enquanto ele continua um experimento promissor. Então Jimmy, né, reclamando, vai até o escritório do laboratório. O Redman verifica uma planta que ele injetou soro e percebe que a planta que estava morta agora estava viva novamente. Aí ele fica todo feliz que deu certo. Ele começa a registrar os seus resultados em um gravador. E aí o Jimmy leva um pequeno ouriço chamado Squeakers. Não tem nada a ver isso aqui com Sonic. Para um passeio pelo laboratório para se manter ocupado. O pai do Jimmy então retorna com raiva e diz a ele para parar e ficar o repreendendo por sua imaturidade, teimosia e falta de realização. O Jimmy retruca que seu avô tentou deixar a sua marca no mundo, quebrando a barreira do som, e como resultado, foi morto. Então o Dr. Redman, enquanto eles estão lá discutindo, recebe uma ligação de seu chefe. O Jimmy sai do laboratório com raiva, aí eles vão até uma sala de testes. Aí aparecem 3 pessoas disfarçadas do lado de fora que entram no laboratório e seguem para a sala de testes do Redman, alegando que eles estão lá, né, só para fazer a manutenção do local. E uma vez lá dentro, eles bloqueiam a porta do quarto, desligam o telefone, só que o Jimmy consegue ver mais ou menos as coisas que tá acontecendo. E aí um dos bandidos, chamado Face, revela que está ciente da pesquisa do Dr. Redman e apresenta uma oportunidade de emprego bem remunerada de seu chefe para continuar sua pesquisa de DNA sobre ele. O Face pulveriza o Redman com um gás químico, o fazendo desmaiar. O Jimmy, que está preso em um armário, percebe que um caco de vidro pingando um líquido azul grudou em sua mão. Ele o retira, só que ele começa a sentir a visão embaçada e começa a sentir umas coisas meio estranhas. O Face e os capangas conversam em uma língua estrangeira enquanto carregam o corpo inconsciente do pai do Jimmy. O Jimmy consegue escapar do armário, persegue os 3 homens, só que não deu muito certo, né? Porque os caras escaparam por meio de um barco. O Jimmy tenta ir pra polícia, né? Pra denunciar o que aconteceu. Só que ele não consegue formar nenhuma frase compreensível porque o seu padrão de fala acelera misteriosamente. O que não tem nada a ver com a história, porque o Sonic acelera, mas a voz dele não! Essas são as informações que nós temos desse filme cancelado, que graças a Deus foi cancelado. A SEGA teve a ideia de fazer um longa-metragem do Sonic durante a produção da série de televisão Sonic de 1993. A recém-nomeada diretora de produtos de consumo, a Michaeline Risley, foi designada para negociar com vários produtores de Hollywood para encontrar um apoio para o projeto. A Risley, em uma entrevista ao Kotaku em 2018, disse o seguinte: "Não sei quem teve a ideia. Se foi o Tom, que era um CEO da Sega of America, ou Shinobu Toyoda, que seria um vice-executivo da Sega, ou eu, ou se conversamos sobre isso em um grupo." É sempre assim, ó, a ideia da ruim, a pessoa chegar, não sei, não lembro se fui eu, se foi fulano, se foi ciclano. Mas vindo do mundo do cinema, eu estava sempre pressionando essas coisas. Tom Kalinske, no entanto, hesitou na ideia de um filme, lembrando como o Masters of Universe de 87, que é o filme do He-Man, pra quem não sabe, tem um filme live action do He-Man, prejudicou a linha de brinquedos e foi um grande fracasso, né? Além do filme do Super Mario, outra aberração, né? Aquele filme live action. Kalinske ainda disse ao Kotaku que realmente existia um medo de que o filme ficasse ruim e que poderia prejudicar a marca. A marca Sonic era forte o suficiente para resistir, mas tinha ainda esse medo, né? De acordo com Risley, tudo depende do momento do filme, da aparência do filme e se o filme será live action ou será um filme de animação. O fracasso do filme nunca foi um problema para nós. É porque isso daí não foi pro cinema, né? Se fosse pro cinema, meus amigos... Após cerca de um ano de negociações, a SEGA fechou um acordo de desenvolvimento em agosto de 94 com a MGM e o Trilogy Entertainment Group. Como resultados desse acordo, os cofundadores da Trilogy Entertainment, que é o Penn Dacian e o Richard B. Lewis,
escreveram um esboço da história e intitularam como Sonic o filme, que eu já mostrei aqui pra vocês. Eles queriam que o filme servisse como uma história de origem para o Sonic, porque eles queriam que o filme também entretesse pessoas que nunca jogaram Sonic. Só que isso aqui tá muito bizarro. Eles queriam que o filme tivesse uma real sensação de perigo, semelhante ao Batman e Jurassic Park. E, conforme descrito no documento, a aparição do Sonic no filme foi planejada para ser uma combinação de animatrônicos, captura de movimento e CGI. Gente, isso aqui seria uma aberração. Ainda bem que só ficou no papel. Imagina criam um animatronic todo feio do Sonic, aí aparece o trailer, aí acontece igual aconteceu recentemente, só que até criarem um novo animatrônico e tudo mais, naquela época, nos anos 90, seria muito mais trabalhoso. Eu acho que iam ignorar as reclamações e deixar o Sonic todo horroroso, se esse fosse o caso. Porque quando aconteceu no filme recente, que ninguém gostou do CGI do Sonic, com a tecnologia que nós temos nos dias de hoje, deu pra refazer o filme com o Sonic mais bonitinho. Embora existam teorias da conspiração de que, na verdade, só fizeram esse Sonic feio pra, sei lá, né, pra chamar a atenção das pessoas pro filme. Não sei. Mas imagina se uma coisa assim acontece nos anos 90. Você acha que parariam tudo pra refazer o filme? Provavelmente não. A MGM, quando pegou pra ler, né, como é que seria o filme, claro, recusou. Como não recusar isso aqui? E como resultado, o filme foi cancelado. E foi aí que eles tiveram a ideia de tentar mais uma vez. Se não deu certo na primeira, vamos tentar na segunda. E aí você deve estar pensando, agora a gente entra naquela fase dos filmes recentes do Sonic? Não, nós ainda estamos nos anos 90. Eles tentaram mais uma vez fazer um filme que seria uma adaptação live action do Sonic. Todas essas informações ficaram desconhecidas do público até mais ou menos 2023, quando um único rascunho físico desse filme foi comprado no eBay por Will, que tem um canal no Twitch chamado The Game Show Game. E aí esse documento foi apresentado ao vivo no dia 12 de fevereiro de 2024 e foi lido em voz alta por 3 convidados, todos personalidades da internet associadas ao Sonic. Bom, agora eu vou comentar com vocês sobre a segunda tentativa de adaptar o Sonic para um filme live action. Sonic Maravilhas do Mundo, ou Sonic Wonders of the World, é uma adaptação cinematográfica inacabada baseada na franquia de jogos do Sonic. Mais uma vez, é uma coprodução da MGM e da Trilogy Entertainment Group e da Sega, que começou a ser desenvolvido ainda em 1994, e aí começaram a desenvolver a história, que foi escrita por Richard Jefferies. Só que foi cancelado no ano seguinte antes que a produção começasse. E lá vamos nós à segunda história. Aqui, Josh Pinsky, que é uma criança de 12 anos de idade, que tem os pais divorciados, está apresentando seu trabalho escolar incompleto sobre um evento histórico sobre o qual foi encarregado de escrever. O professor, de uma forma bem antipática, avisa o Josh para terminar o seu trabalho até o dia seguinte, ou eles terão que chamar os seus pais na escola. Depois da escola, o Josh vai para um apartamento de propriedade de seu pai, que é o Hal, que é um cientista da computação desempregado, que está fazendo pesquisas para sua grande invenção, um supercomputador chamado XRI. Extremely Radical Intelligence, que possui inteligência artificial com a capacidade de projetar realidade virtual. Depois do jantar, o pai do Josh sai para pesquisar a respeito de um hardware e ele deixa o filho sozinho com essa inteligência artificial. E Josh, anos-luz da gente, tenta pedir ajuda aí da inteligência artificial para poder terminar o seu trabalho escolar. Tá vendo? Vocês achando que isso aí é algo recente? Nem tanto. Ele conecta ao seu Sega Saturn para jogar Sonic X-treme. Nesse mesmo momento, o Sonic, o personagem principal do jogo, descobre que tem vontade própria. Vá, mano! Olha esse enredo aqui. Tá melhor do que o outro, né? Continuando. Ele descobre que tem vontade própria e para de responder aos comandos do Josh. O Josh consegue invadir o computador para tirar o Sonic do videogame, tornando-se um personagem 3D capaz de interagir com a realidade. Tá parecendo aqueles filminhos de sessão da tarde, né? Josh é uma criança que não gosta de fazer os deveres de casa, e um dia, ligando seu videogame, ele consegue trazer o ouricinho para sua própria casa. E agora Sonic com vida própria e Josh vão causar altas confusões no filme Sonic Maravilhas do Mundo, hoje na sessão da tarde.
Se essa ideia aqui passasse com toda certeza, a gente estaria assistindo isso no cinema em casa, na sessão da tarde. O Josh e o Sonic formam uma amizade, porém, por conta do Sonic ter saído do Sonic Extreme, ele perde os seus poderes com o passar do tempo e ele acaba também causando problemas no mundo real. Ele destrói o apartamento do Josh, causa acidentes de carro por toda a cidade e, enquanto isso, o Eggman, que é chamado de Dr. Robotnik, junto com seus capangas, também conseguem escapar do jogo e tentam dominar o mundo real. Só que o Sonic não consegue detê-los por ter perdido seus poderes ao sair do jogo. Quando o pai chega em casa e vê o apartamento destruído, aparece a mãe do Josh e eles começam a discutir. O Josh tenta explicar o que aconteceu, mas nenhum dos dois acredita nele. Todos acabam o culpando pela bagunça, sendo que foi o Sonic, né? Aí a mãe briga na justiça e pega a guarda do garoto por conta de tudo o que aconteceu. O Sonic descobre aonde tá o Josh e aí eles conseguem escapar de casa sem que a mãe percebesse e planejam um plano para impedir o esquema do Dr. Eggman. Para isso, eles precisam das esmeraldas que estão espalhadas no mundo real. Eles conseguem juntar as esmeraldas e o Sonic consegue recuperar os seus poderes a partir disso. E o Sonic até ajuda o Josh a terminar o trabalho escolar, que não ficou a cargo da inteligência artificial, com uma de suas esmeraldas. Ao mesmo tempo, o Eggman cria uma empresa de fachada chamada Shady Corporation, e ele usa para comprar um parque de diversões abandonado, que é o Ramshackle, e ele o renomeia como Parque de Diversões Botanic Land. Ele recruta um grupo de valentões escolares. Nossa! Essa parte aqui tá muito filme de sessão da tarde. E os transforma em Bullybots. E aí ele usa os guris tudo pra procurar as esmeraldas. O Eggman consegue contato com o pai do Josh, que aceita a oferta dele de ser o principal designer de pesquisa e desenvolvimento do parque. Usando a tecnologia XRI do Hal, o pai do Josh, o Eggman desenvolve um passeio de realidade virtual para atrair as crianças ao parque temático. Só que o Josh e o Sonic descobrem que o Eggman está usando esse passeio de realidade virtual para transformar as crianças em seus badniks, forçando-os a olhar ao redor do parque para encontrar as esmeraldas. E o Eggman quer as esmeraldas para programar o XRI e transformar paisagens naturais do mundo, como o Monte Everest e a Floresta Amazônica, em réplicas digitais para que ele possa fazer experiências de realidade virtual e lucrar com isso. Os Bullybots descobrem o Josh e o Sonic, aí temos uma cena de perseguição, o Josh faz um outro plano para fazer tudo voltar ao normal e devolver o Dr. Eggman ao mundo do jogo. Ele consegue resgatar o Sonic, lutam contra o Eggman, eles vencem e o Sonic decide ficar em seu mundo, sabendo que é necessário que ele pare os esquemas de Eggman e se despede do Josh antes que ele volte para casa e se reúna com Hal e Lisa, que são os pais dele. O filme termina com Josh prometendo a Hal remover o XRI até que ele vê o olho do Sonic piscar para ele na tela e começa a jogar Sonic Extreme novamente. Nossa, esse final aqui é muito filminho de sessão da tarde. O primeiro filme, eles não gostaram muito porque tinha meio que uma temática, assim, mais adulta, né? Não era aquela coisa infantil. E esse foi também um dos motivos de que a SEGA e a MGM não gostaram daquele primeiro projeto. Então, tentaram fazer uma coisinha mais sessão da tarde, sabe? Danshan contratou o Richard Jefferies, que é um ex-colega do Risley, para desenvolver esse segundo filme do Sonic, que fosse mais alegre e fiel à série. De acordo com Jefferies, a SEGA queria que o jogo Sonic Extreme, que estava em desenvolvimento para o Sega Saturn, se ligasse ao filme, acrescentando que a SEGA estava tentando coordenar os dois e fazer os dois compatíveis, tanto o filme como o jogo. O Sonic também seria retratado através do uso intenso de imagens geradas por computador, o que ainda era uma novidade na época. Então aqui teremos um Sonic totalmente 3D, além de que o filme contaria com várias referências aos jogos da franquia. Então eles enviaram a ideia à MGM em maio de 1995 e teve uma recepção positiva entre os executivos da SEGA e da MGM. Só que o Toyoda, que trabalhava para a SEGA, sugeriu que o Dr. Eggman fosse removido do roteiro, favorecendo um vilão forte e malvado para dar uma nova ideia à série. E apesar, de aparentemente gostarem dessa ideia, a MGM não quis mais participar. Do nada chegou e falou: não quero mais, não estou mais interessado, e não deu nenhuma explicação para isso. O Danshan afirmou que o acordo fracassou devido às diferenças
diferenças criativas entre a SEGA e a Trilogy, fazendo com que esta última desistisse e deixasse a MGM sozinha. Então meio que aconteceu que a SEGA queria uma coisa, mas a MGM talvez quisesse outra. O Jeffries culpou a política de Hollywood pelo colapso do acordo, acreditando que cada um dos estúdios queria uma parcela maior dos lucros do filme, e ele também disse que o Sonic teve problemas para se adaptar ao declínio do mercado de consoles de 16 bits. O Jeffries disse que o orçamento do filme teria atingido cerca de 150 milhões de dólares, tornando-se o filme mais caro da MGM até aquele momento, mas não deu, né? Apesar do fracasso do acordo, o Jeffries e a SEGA fizeram vários esforços de última hora para tentar salvar ainda essa ideia e realizá-la. Fizeram uma proposta para o estúdio DreamWorks, só que devido à falta de interesse e o declínio da popularidade da franquia, eles também não quiseram, né? Não estavam interessados. Então eles cancelaram permanentemente essa produção. Todo mundo achava que esses esboços, esses roteiros e scripts que o Jeffries tinha criado estavam perdidos, mas na verdade eles foram encontrados recentemente. Um escritor fã de Sonic, o Jacob Berkeley, em 8 de março de 2022, obteve e divulgou 5 das 7 páginas do script dado a ele pelo o próprio Risley, porém a 7ª e a 8ª página ainda permanecem perdidas. E essas daqui foram as 2 primeiras tentativas de transformar o Sonic em um filme live action, que não deram certo. Coloque aqui a sua opinião a respeito desses filmes. Agora nós temos esses filmes mais recentes do Sonic, logo logo teremos o 3º filme nos cinemas, e esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!